Olá, muito boa noite a todos. A gente está começando mais uma edição do TV Esporte com muitos assuntos em pauta. Mas antes de falar do que teremos hoje, é claro que eu não vou ficar sem dar as boas-vindas, né? E a boa noite para as nossas comentaristas, Leila de Mello e excepcionalmente hoje a nossa queridíssima Camila Martins, porque a Ana Clara foi comer queijo em Caicó, isso mesmo, Camilinha? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Micarla. Boa noite, Leila. Boa noite a todo mundo que está acompanhando o TV Esporte. Exatamente. Ana Clara foi visitar as terras de Caicó, foi comer um queijinho com doce e deixou essa missão aí. Estou aqui hoje substituindo, mas semana que vem ela está de volta, com certeza. Contanto que ela traga o queijo pra gente, né? Ela será muito bem-vinda. Leila de Mello, boa noite. Era isso que eu ia comentar. Aninha, por favor, quando você voltar, traz uns queijinhos coalho pra gente, que a gente vai fazer a festa. A Camila vai ficar super feliz, o pagamento dela vai ser pago em queijo de coalho. Belo cachê, por sinal, hein? Boa noite, pessoal. Boa noite, Micarla. Camila, um prazer que você esteja aqui. E, bom, hoje a gente tem coisas inusitadas. A gente vai falar de esporte, a gente vai falar de Champions, né? Vai ser bacana. Coisas bem misturadas e bem legais, tá bom? Então vamos em frente, porque a TV Esporte hoje tá cheio de novidades, como a Leloca já disse. A gente vai falar de futebol internacional, basquete, tênis, futebol feminino e muito mais. Natal cedia encontro de futebol do Rio Grande do Norte. América e Baraunas empatam em briga por garantia de vaga na Série 2018. O TV Esporte está no ar. Na semana passada aconteceu em Natal o encontro de futebol do Rio Grande do Norte. O evento reuniu não só profissionais, mas também muitas pessoas que ainda querem entrar no mundo do futebol. Confira na matéria. O auditório dessa universidade recebeu rostos novos, antigos e até mesmo conhecidos pelos fãs do futebol potiguar. O encontro aconteceu de quinta a sábado e foi organizado pelo professor Marcelo Henrique Alves. O tema foi o contexto do futebol do RN na atualidade. Então, hoje, por exemplo, nós teremos uma palestra referente a esse assunto, futebol do RN na atualidade. E em seguida teremos uma mesa redonda com os treinadores de futebol do ABC, do América e do Globo. Falando justamente a visão deles com relação ao contexto atual do futebol daqui. O comentarista Esmar Tavares e os técnicos Flávio Araújo, Luizinho Lopes e Geninho marcaram presença na abertura do evento, mas houve desfalque na composição da mesa. Nenhuma representante do futebol feminino. Na verdade, o futebol feminino aqui no estado do Rio Grande do Norte passa por muitas dificuldades. A gente não sabe, eu pelo menos sou uma pessoa do futebol, não sei quem seria um representante do futebol feminino aqui no estado. Enfim, então, como não tem essa referência, fica difícil a gente trazer essas pessoas para vir participar desse tipo de debate. Infelizmente, é a realidade do futebol feminino nosso. Eu aproveito até esse espaço para reforçar a necessidade de se mobilizar. A imprensa, assim como vocês estão fazendo já uma cobertura sobre isso, tem um papel importantíssimo na divulgação do esporte feminino, do futebol, que está mais em alta, né? E acho que a implementação do Campeonato Potiguar de Futebol Feminino já foi um grande avanço para a gente. Mesmo com a implementação do Campeonato Potiguar, a estrutura em que vai ser realizados os jogos, que é no caso o estádio Juvenal Lamartine, está em um estado depredante e por causa disso não vai poder ter presença de público nos jogos, então isso prejudica bastante a visibilidade do esporte feminino aqui. Robson Freitas, estudante de Educação Física, também comentou as condições do estadual feminino. A batalha das meninas, que com toda dificuldade, mas elas estão arrumando algum meio, alguma forma de estarem em atividade, estarem treinando, justamente esperando que venha alguém, né, e dê uma mão para poder dar essa ajuda. Mas todo esse auditório lotado demonstra que o futebol, apesar dos seus desafios e dificuldades, é mantido por apaixonados que se dispõem a debater o esporte. Tá aí, o encontro é sempre importante para comentar sobre o nosso esporte, né? Sobre o nosso futebol, né? Na verdade, especificamente. E aí, o que vocês acharam dessa matéria da Luana, estreante aqui no TV Esporte? Parabéns, Luana, e seja bem-vinda à nossa equipe. Mas eles tocaram, inclusive, num assunto muito delicado sobre a questão do futebol feminino, que ainda deixa muito a desejar, especialmente no nosso estado, né?
Sim, e a gente vai começar agora o campeonato estadual de futebol feminino e vai ser jogado no Juvenal Lamartine, como a própria entrevistada falou, né? Exato. Que está num estado realmente muito complicado. Infelizmente vai ser um campeonato que vai acontecer, mas vai acontecer não da forma que deveria ser acontecido. Não da forma que deveria acontecer, caso que não saia. Porque, enfim, como o Juvenal está com problemas ali de arquibancada e mesmo da própria estrutura do campo, acho muito difícil que a gente consiga levar público, né? Que elas consigam levar público ao estádio. Vou levar nem a própria família, digamos assim. Não pode. E essa questão do público é interessante porque elas não vão conseguir levar público, mesmo que elas queiram levar público, porque o estádio ele está intestado. Justamente. Então, elas não vão poder convidar a mãe, o pai, as irmãs, ninguém, porque não tem como ter torcida. A arquibancada está correndo risco, então não tem como ficar ninguém ali torcendo, nem em cima e tudo. Inclusive, o vestiário, onde as meninas vão se trocar e tudo, tem ali embaixo da arquibancada. Exato. Então, como funciona isso, né? E vai ser um campeonato invisível, né, por assim dizer, porque vai acontecer, mas não vai ter público. É muito difícil quando a gente falar de futebol feminino e quando a gente tem a oportunidade de conseguir fazer um campeonato organizado com times, as pessoas não conseguem assistir. E uma das coisas principais de um campeonato, para que, enfim, o esporte seja difundido, é que haja torcida. É que as pessoas consigam ir lá, vejam os times, se interessem para saber como funciona o futebol feminino. E dessa forma, o campeonato feminino daqui do Rio Grande do Norte não vai ter essa visibilidade. Inclusive, acho que eu estava falando com a Amanda Porfírio, nossa produtora, e ela comentou que a treinadora da seleção feminina de futebol, a Emily Lima, vem para cá para assistir o campeonato, né? Para ver se pesca alguma das grandes... Será que ela consegue entrar, já que não pode entrar ninguém? Não sei. O que será que ela vai encontrar, né? Eu fico pensando quando ela voltar, né, para lá, para a CBF e tudo, a impressão que ela vai levar. O que ela vai chegar lá falando? Ai, foi lindo, foi maravilhoso. Qual vai ser o relatório que ela vai passar? Então, vamos deixar a pergunta para a nossa Federação Norte Rio Grande de Futebol. A Emily vai conseguir entrar? Se a Emily entra, as outras pessoas vão poder também? Responda pra gente, por favor. E já que falamos de mulheres no futebol, vamos a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Rodou. E a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino começou com tudo. O Corinthians saiu de casa para enfrentar o Vitória lá em Pernambuco e venceu por 3-0. Já a Ponte Preta vacilou em casa e perdeu de 3-1 para a equipe do Foz Cataratas. As meninas do Ferroviária empataram por 2-2 com a equipe do Vitória da Bahia. O São Francisco venceu o Grêmio fora de casa por 3-1. E quem também venceu fora de casa foi o Audax, que ganhou do Kinderman por 2-0. O Flamengo, que venceu a equipe do Rio Preto por 3-1. E o Iranduba, que reafirmou 100% de aproveitamento e venceu o Sport de Recife por 2-0. O destaque da rodada foi o jogo entre Santos e São José, onde as Sereias da Vila venceram fora de casa o São José por 2-1. Mas quem marcou o gol mais espetacular foi a Lulu, do São José, que chutou quase do meio de campo e marcou um golaço. Golaço mesmo, né, gente? E ontem, né, domingo, no caso, no primeiro teste de 2017, a seleção feminina goleou a Bolívia em amistoso lá em Manaus, na Arena Amazônia. A partida começou às 8h30 da noite, horário de Brasília, e nos primeiros 5 minutos de jogo, a Fran, camisa 7 do Brasil, faz o primeiro gol. E o time brasileiro dominou o primeiro tempo com mais 2 gols de Cristiane. Vocês vão ver o gol aí da Cristiane rolando no seu vídeo. E também da Marta, né? A rainha, né? Para Marta, rainha e o resto nadinha, isso mesmo? No segundo tempo foram marcados mais 3 gols por Bruna, Thaisa e Maron. A jogadora boliviana que lançou um gol contra, né? O jogo foi finalizado
com um ótimo desempenho do time canarinho, com muita posse de bola e belas jogadas, totalizando 6 gols para a seleção brasileira. E aí, quem viu o jogo ontem? Camila, Leiloca? Leila de Mello. Eu assisti o jogo ontem e assim, a gente via nitidamente a diferença técnica entre as duas equipes. O time do Brasil, apesar desse pouco tempo da Emily, né, com essas novas jogadoras, por exemplo, ela ainda não tinha treinado a Marta, né, a Cristiane também não, estava só treinando mais as meninas aqui do Brasil. E a gente pôde ver um resultado bacana aí do entrosamento dessa seleção. E, obviamente, o time da Bolívia era um pouco mais fraco para ser assim, né? Educada, bem mais fraco tecnicamente do que o time brasileiro, mas uma coisa que eu achei legal é que por mais que estivesse ganhando, por mais que estivesse tecnicamente superior, o time tinha uma vontade de jogar para frente, para cima. E a Arena Amazonas ela é um lugar muito receptivo, né? Eu estava comentando com a Camila que se tornou a casa do futebol feminino no Brasil. Isso que eu ia falar, Manaus já é praticamente a casa, já deu um público de quase 20 mil pessoas. O público de ontem foi de 16 mil, um pouco mais de 16.100 pessoas. Mas assim, esse jogo do Brasil, da seleção feminina, tem acontecido diversas vezes. Assim, o ano passado foram 5 jogos que a seleção feminina brasileira fez lá, e todos os jogos, assim, o pessoal recebeu bem, a empolgação mesmo de abraçar a seleção brasileira feminina, e deu sorte no torneio olímpico e no torneio internacional, que o Brasil saiu campeão, então eu acho que elas querem voltar sempre, né? Sim, o que você acha, Leila? A Marta, ela estava de volta, a Emily, ela fez uma seleção bem mais rigorosa, né, ela na escalação do time, e ela colocou a Marta. O que você acha sobre o peso da Marta perante as demais meninas? A Marta, inclusive, você falou do gol aí contra, foi um chute Marta que a Marta... Rainha, a Marta fez um cruzamento na área, esbarrou na zagueira e entrou, aí foi o gol do Brasil. Mas assim, a Marta, ela tem uma representatividade muito grande dentro de campo. Além dela jogar muito bem, e ela voltou a jogar bem, pelo menos nessa exibição da seleção feminina, ela se portou muito bem. Eu tive a oportunidade de assisti-la ao vivo, né? Fui assistir a semifinal das Olimpíadas ano passado contra a Suécia, e infelizmente eu achei a Marta um pouco apática nesse torneio olímpico, mas eu acho que ela voltou a brilhar, acho que ela, né, desenvolveu aí o caminho dela novamente, que ela é uma craque, né? A gente sabe que ela é uma craque e ela tá bem melhor agora na seleção brasileira. Nesse jogo ela fez uma excelente partida. Marcou aí 1 gol e meio, né? Porque ela fez um gol e o outro foi contra, mas foi um passe dela, foi uma assistência. E eu acho que é muito bom ter a Marta novamente na seleção brasileira. E a Marta agora que está saindo da Suécia e está indo para Orlando, né? Vai jogar Pride, agora na Major League. Nas próximas 2 temporadas, soccer. Ela está aí nos Estados Unidos e com direito às boas-vindas do Kaká. E bacana. Chique ela. E é um futebol também que é excelente, né? Ela estava no futebol da Suécia, que é muito bom na Europa, e o futebol americano é um dos melhores que tem. Tá ótimo, muito bacana. Lembrando que o próximo desafio será Brasil e Alemanha em julho. Vamos aguardar então a próxima partida, né? E as quartas de final da Champions League começam amanhã com a Juventus enfrentando o Barcelona. No mesmo horário se enfrentam Borussia e Mônaco em um jogo que promete ser um duelo entre os ataques dos mais temidos da Europa. Na quarta-feira, vamos ter os jogos de ida entre Atlético de Madrid e Leicester City. E também, por último, o Bayern de Munique vai enfrentar o Real Madrid na Alemanha. O que vocês estão achando? Vamos fazer assim, qual a sua expectativa para os próximos jogos? Jogaços. Eu tava falando nos bastidores que dá uma tristeza, né? Terem os jogos no mesmo horário, que você fica, e agora? O que eu faço? O que eu assisto? Você pega 2 televisões, se tiver 2 televisões na sua casa, coloca uma no jogo, outra no outro. Um jogo no notebook e outro jogo na TV. Vai exato. Se adaptando. Mas assim, jogaços. Barcelona e Juventus, um dos melhores ataques da Champions contra a melhor defesa da Champions. A Juventus só levou 1 gol. Nessa temporada aí, e promete. E o outro jogo de amanhã é Borussia pronúncia de Mônaco. Fernando estava dizendo, o nosso querido Fernando Amaral, nosso diretor, estava dizendo pra gente chamar Mônaco, que é a pronúncia correta em francês. Que chique. A gente fala Mônaco, a gente é brasileiro. Fernando, desculpa, Aqui Fernando, é Brasil. tudo bem, a gente vai na raça. E o time do Mônaco é um time bacana, né? Ganhou muito bem ali do Sevilha, tem um ataque muito bom, conseguiu voltar com um dos grandes jogadores aí
sul-americanos, né, que é eita, que eu esqueci o nome dele, Falcão Garcia, quase que não sai. Falcão Garcia, que tá goleando muito, é um ataque potente, vai jogar contra um time também que tem um ataque potente, né? O Hells também é um excelente atacante. Então, assim, o que esperar? O que esperar se não gols? Mas tem as reviravoltas aí, né? O Leicester, por exemplo, é um suposto azarão que tá aí na Champions. Pela e vai primeira pegar, vez, né? exatamente, e vai pegar um time que é aquele time que é mordido, né? É aquele time que sempre tá ali, tá disputando, é raçudo, tem a cara do seu treinador, do Simeone, que é o Atlético de Madrid. Né? Então, assim, acho que vão ser jogos muito competitivos. Infelizmente, a gente vai ter que meio que optar, vai assistir um primeiro tempo de um, segundo tempo de outro. Mas eu acho que, dentre todos, o mais para mim é o Real Madrid e Bayern. Tá ótimo. Então, você perguntou o que a gente vai esperar, né? O que a gente vai esperar? Assistam, que a gente comenta na próxima segunda, tá bom? A gente vai fazer uma pausa rapidinha pro intervalo e você não sai daí.